É muito importante a gente entender o seguinte: cada vertente, né, de Umbanda ou de Quimbanda, ela vai se pautar em liturgias, em filosofias, em conceitos que são diferentes de uma para a outra, ou podem ser diferentes. Além disso, a pessoa do sacerdote ou sacerdotisa, ela terá as suas próprias conclusões em relação a estas filosofias. Então, o que eu posso te dizer? A, a, por mais que uma pessoa se diga, eu sou da determinada vertente X, a, essa opinião final, né, ou esse entendimento daquela questão por parte do sacerdote ou da sacerdotisa é o que vai acabar ditando os ensinamentos naquele terreiro, entende? E afirmados com convicção. Então, assim, eu te diria que hoje assim, fazendo um retrato do Brasil aí até do exterior, onde se tem Umbanda e Quimbanda, tu vai ter essa questão. Pessoas, sacerdotes, né, afirmando coisas como se aquilo fosse pensamento comum naquela vertente ou em outras vertentes. Voltando a explicar que estou falando de Umbanda e Quimbanda, né? Talvez até de Jurema também, tambor de mina, algumas outras religiões que trabalham com encantados ou com entidades, né? Espíritos. É, falando dessa pluralidade toda aí, dessa questão muito difusa, né? E onde não se tem um livro que dita as regras, ah, eu posso explicar o seguinte: para quem tem uma visão mais kardecista ou kardeciana da coisa, entende que o espírito ele se utiliza daquele aparelho, daquele médium, né? E assim que esse médium falece, né, faz a passagem, como é dito dentro do kardecismo, né? Esse espírito o acompanha até alguma cidade astralina ou, para alguns casos, para o umbral, na visão kardecista, né? E então essa entidade lhe dá sustentação, passa meio que ser seu mentor ali, né, nesse outro lugar, enquanto espírito também. E aí não fala mais se esse volta ou não volta a atuar com outros médiums. Não tem assim nada muito sólido em relação a isso, tá? Eu vou falar outra visão aqui, tá? É, Na visão que a gente trabalha, na visão mais aproximada do africanismo, né, desses entendimentos africanos da coisa, né, Nagô, que nem o pessoal está dizendo agora, né, ah, essa missão da entidade, ela está ligada àquele médium que a despertou, tá? Mais ou menos assim. Então, quando a gente faz essa evocação dessa entidade, quando essa entidade ela é alimentada e doutrinada para fazer aquele trabalho, ao passo que esse médium ele falece, os apetrechos religiosos desta entidade são despachados na natureza, em alguns casos até quebrados, tá? Voltam para a natureza, ali se diluem junto com a natureza, né, nesse ciclo, e essa entidade ela também se desvincula desse médium, né? Eu poderia dizer que essa entidade até até leva esse espírito, entre aspas, né, para um determinado lugar também. O pessoal fala muito em Aruanda, né, a cidade astralina da Umbanda, leva para lá e dali para adiante também não se sabe mais. Mas essa questão dessa quebra, literalmente, né, quebrar os objetos, que são vínculos da entidade com o seu médium, rompe essas correntes que o aprisionavam a, ao médium enquanto vivo,
e ao espírito desse médium depois de morto. Isso numa visão mais africanista, tá? Eu já ouvi de algumas entidades, eu estou falando assim, eu gosto de falar muito sobre experiência, tá? Não sobre textos, né, de livros, tá? Dentro da minha experiência, eu já ouvi de algumas entidades que a entidade X é despertada, né? Ela é focada naquela questão de ser uma entidade de Umbanda ou Quimbanda. Ela poderia passar por até mais 2 médiums, né? E então, assim, seriam no máximo 3 médiums que estas entidades acompanhariam, né? Como a gente tem os nossos guias, né? Então morre um, vai para o outro, morre outro, vai para outro. Isso não necessariamente direto assim, não necessariamente de filho para pai ou de pai para filho, coisa do gênero. Uma evidência que eu dou dessa afirmação de que entidades podem vir já prontas, né, de outro médium, tá, é a evidência do próprio terreiro. Isso no terreiro a gente constata, a gente observa que a grande maioria das entidades nos médiuns novos, quando elas vêm ali precisando de doutrina, precisando de ensinamentos, etc., né? E existe o fenômeno raro de entidades que já vêm prontas. Exatamente, elas já vêm doutrinadas, elas já vêm prontas, elas já vêm sabendo tudo o que fazer, cantar os pontos e tudo isso. Isso é muito raro, sabe? Mas acontece, e eu já vi algumas. Então, assim, a entidade, a primeira incorporação dela naquele médium, o médium não entende bulhufas daquela religião, tá? Mas aquela incorporação daquela entidade, a entidade chega se dizendo pronta já. Ó, eu vim pronto, não necessito de doutrina, né? E ali são feitos inúmeros testes, né? Seja na primeira incorporação ou lá na segunda, inúmeros testes públicos na frente de testemunhas, onde realmente se confirma que aquela entidade já veio pronta. Em alguns casos até se faz o cacicado já, tá? Ali logo em seguida, mesmo que o médium não tenha experiência alguma dentro daquela religião. Então isso para mim é uma grande evidência que sim, essa entidade ela pode ter migrado de outro médium que tenha falecido, né? E acabe se transformando naquele guia espiritual, trabalhando em conjunto com esse médium novo e já vindo pronta.